Olá, alunos do oitavo ano. Hoje nós iremos começar um novo capítulo, que estuda sobre a reprodução e estudarmos sobre a reprodução humana. Nosso conteúdo de hoje encontra-se na página 64 à página 66 e tem como título, do capítulo Reprodução Humana. Antes, nós já estudamos a reprodução em animais. Nesse caso, os animais que nós estudamos sobre a reprodução dos insetos, reprodução das aves, reprodução de répteis, reprodução de anfíbios e, por último, nós estudamos sobre a reprodução em mamíferos. Agora nós iremos estudar sobre a reprodução humana. O primeiro tema é a adolescência e a sexualidade. Nesse primeiro tema, nós iremos apenas comentar sobre esse processo, o processo de que o aluno, ou melhor, a pessoa, vai descobrir as transformações no seu corpo, entre outras coisas. Adolescência e sexualidade. A adolescência é um período de transição da infância para a vida adulta. É difícil determinar o início ou o fim exato dessa fase, mas em geral ela envolve diversas transformações na vida das pessoas. Entre essas transformações, nós podemos citar a confusão de sentimentos e posturas costumam surgir nesse período, seja questão de dúvida. Em meio às tantas confusões e às indefinições, surge a necessidade de buscar e construir a própria identidade. Então, é nesse período da adolescência que a pessoa vai se descobrir, vai passar a olhar mais para si, como ser humano, destacando assim as transformações que ocorrem no seu corpo, certo? É nesse momento em que ela vai passar por as buscas, surge a necessidade da construção de sua própria identidade. Essas buscas, essa construção, construir a própria identidade. Normalmente isso acontece por fatores, ou por influências de colegas, de famílias, entre outros. Isso tudo, toda essa construção de identidade do adolescente, isso tudo envolve o quê? Envolve valores, valores éticos, valores culturais, crenças, entre outros. São vários os influenciadores. Para quê? Para que o adolescente venha construir a sua própria identidade. Veja só, é nesse período também que as pessoas experimentam as primeiras descobertas de sua sexualidade. Certo? É na adolescência que o jovem, que o adolescente começa ali ter, a ter uma visão diferente da sua sexualidade, uma visão mais ampla, passando assim a descobrir seu próprio corpo. Então, essas culturas, essas novas descobertas, todas elas acarretam em dúvidas e desconfiança, porém, são fundamentais para o desenvolvimento.
Como é nessa fase em que o adolescente, né, descobre, começa a ter contato, começa a experimentar, né, como foi lido antes, é nesse período, né, também que as pessoas experimentam as primeiras descobertas de sua sexualidade. Agora, o que é sexualidade, né? Sexualidade é um aspecto muito particular da vida de cada um, que envolve não apenas a prática e o desejo sexual, mas outros aspectos, como que comportamento social e o modo como a pessoa lida, né, com o próprio corpo. Assim, é fundamental entender que cada indivíduo manifesta sua sexualidade de uma forma e de que todas elas devem ser respeitadas, independentemente do gênero, da cor, da religião ou classe social. Então, a sexualidade ela é um aspecto muito particular, porque na realidade ela diz respeito não ao grupo, certo? Não a um grupo, mas à própria pessoa, certo? A própria pessoa. Porém, nós sabemos que é nesse período, como já foi comentado no slide anterior, é nesse período que a pessoa, né, procura desenvolver sua identidade, procura construir a própria identidade. Então, é nesse período que as pessoas que o cercam irão influenciar nas escolhas. Muitas das vezes, as pessoas realmente são influenciadas pelos colegas, pelos amigos, pelos familiares, né? Normalmente somos assim influenciados. Então a sexualidade, por ela ser particular, mas em alguns pontos, né, tem sim a influência de pessoas, de colegas, de amigos, de familiares, ela é de cada um. A pessoa que escolhe a forma, né? Porque assim, a própria sexualidade, como nós podemos ver aqui no nosso material didático também, na página 65, ela é fundamental. Né? Ela é fundamental. Só que ela não está simplesmente voltada à prática ou ao desejo sexual, mas é nesse período, no desenvolver da sexualidade, na adolescência, é que a pessoa desenvolve comportamento social. E também é a partir daí que passa a cuidar bem do corpo, a lidar com as transformações que está ocorrendo no seu corpo. Então, tem pessoas que desenvolvem a sua sexualidade pelo sexo oposto, outros têm, né, as suas escolhas do mesmo sexo. Isso deve ser respeitado, independentemente do gênero, da cor, da religião, da classe, certo? Sem preconceito, racismo ou homofobia, devem ser respeitadas a sexualidade, né? Procurar respeitar. Vamos lá. Um olhar sobre a adolescência no passado. Né? A palavra adolescência vem do latim adolescere, que significa brotar, crescer. Antes de prosseguirmos, porém, devemos ter em mente que a adolescência é diferente de puberdade. Quando falamos de puberdade, estamos nos referindo ao conjunto de transformações físicas que meninos e meninas, ou meninas e meninos sofrem e que os prepara para a idade adulta. A puberdade marca o início, né, da adolescência. Então, tem diferença. A puberdade é o início, a adolescência é a adaptação, vamos dizer, certo? É a partir do momento que cresce, né, que desenvolve ali para a vida adulta. A adolescência só começou a ser percebida como tal bem mais tarde, né, entre o século, ou seja, a adolescência só passou o indivíduo que estava em uma determinada idade, ela só passou a ser reconhecida como adolescente, né? Essa palavra adolescente só passou a ser percebida lá pelo século XVIII,
né, 19 e 20, pelo século 19 e 20. Certo? Isso teve a ajuda da psicologia, né, que passou a estudar os aspectos emocionais associados às mudanças físicas, iniciada na puberdade. E hoje os desafios enfrentados pelos adolescentes são relacionados à manutenção de sua individualidade diante de uma sociedade voltada para o consumo, né? Então, o que é que nós podemos dizer? Que o desenvolvimento da adolescência, que boa parte das pessoas, né, na adolescência gostam muito de WhatsApp, hoje na tecnologia, né, quer um celular novo, quer vamos dizer, criar um Facebook, né, entre outros, um computador, um notebook e vários outros. Isso tudo, né, influencia o quê? Influencia para torná-la participativa, essa pessoa, né, para ela se incluir, ser incluída numa determinada tribo, né? É importante se sentir parte de uma tribo, um grupo cuja ideia, né, um grupo com cujos ideias se possa identificar. Então, a pessoa nessa fase procura se aproximar de grupos que têm as suas mesmas ideias ou compartilham o mesmo pensamento. E para encerrarmos, temos aqui esse texto. A boa notícia é que hoje, mais do que em qualquer outra época, o adolescente tem a seu alcance informação de qualidade, seja na família, seja na escola, seja em outras instituições das quais ele possa vir a fazer parte, que inclui igreja, clubes e etc. Então, hoje, o adolescente, qualquer dúvida, normalmente, né? Qualquer dúvida, a pessoa coloca ali no Google e ele consegue um esclarecimento. Quando não, vai na internet, vai no pai, conversa com a mãe, conversa com o familiar, com o avô, com a avó, assim procurando o quê? Uma explicação, procurando uma definição. Por isso, hoje, né, a informação está mais presente na vida dos adolescentes. Antigamente, não. O adolescente, não havia essa questão da adolescência antes do século XIX. Por quê? Porque acreditava-se que a criança, né, quando ela nascia, já era uma pessoa madura, só que pequena. Uma criança já era entendida como uma criança, ela seria uma madura, mas só que do tamanho pequeno. Até a Idade Média não existia sequer o conceito de infância. As crianças eram vistas como adultas em miniatura. Então, certo? Surgiu, como já comentamos, essa questão do conceito de adolescência no século XIX para o século XX. Então, a boa notícia que nós temos hoje é que os adolescentes podem, sim, ter informações de boa qualidade ao seu alcance, tanto pela internet, pelos meios de comunicação, pela mídia, como também na família, na escola e em outras instituições. E aqui nós temos, né, a nossa atividade. Primeiro, só são 3 questões. Faça um comentário sobre a adolescência. O que significa sexualidade? Dê o conceito de puberdade. Nós iremos estudar puberdade na próxima aula, mas já vamos nos adiantando. Bons estudos. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição.